Olá, meus amigos. Nós estamos hoje diante de um acontecimento brutal que mexeu com toda a sociedade, eu diria não só de Goiânia, não só do Brasil, mas a sociedade internacional, que foi esse acontecimento do estudante que atirou numa escola de Goiânia. E, segundo as primeiras notícias, ele se inspirou no massacre de Columbine e do Realengo. Meu nome é Alexandre Ribeiro, eu sou psicólogo e trabalho com psicologia clínica e busco compreender esses fenômenos comportamentais na nossa sociedade. Um jovem, as notícias ainda são muito limitadas que nos chegam, mas um jovem que sofria bullying com 14 anos de idade. Os pais eram ligados à polícia militar. Ele consegue pegar uma arma, segundo informações da mãe, dadas pela própria Rede Globo, e ele utiliza essa arma para atirar em colegas da escola. E volto a repetir, são as primeiras informações, parece que ele já vinha manifestando momentos de irritabilidade, segundo alguns relatos de algumas alunas que presenciaram a tragédia. Ele vinha manifestando, muitas vezes, no falar. E ele sofria algumas expressões de bullying. A partir disso, ele acaba atirando em vários colegas. Ele foi contido quando ele estava recarregando a arma. Professores, por alunos, etc., conseguiram conter e evitar uma tragédia de porte ainda maior. Mas, assim mesmo, nós temos que reconhecer que foi uma tragédia muito grande, muito grande. Até esse momento, nós já temos informação que 2 alunos vieram a falecer, 2 jovens. Alguns alunos ainda estão internados com ferimentos, sendo que uma menina encontra-se nesse instante em coma induzido. Fora os alunos que presenciaram essa tragédia acontecer. Vocês podem imaginar o estresse que esses alunos foram vítimas nessa situação traumática. Mas o que as primeiras informações nos revelam, e isso é muito importante, é a gente perceber como nós, muitas vezes, subestimamos a fala dos nossos jovens. Então, o jovem, muitas vezes, ele expressa uma fala de irritabilidade, ele diz que vai ferir alguém ou vai matar alguém, etc. E nós ignoramos, como sendo algo do jovem, uma fantasia que não deve ser considerada. E aí está o grande erro. Nós sabemos que esse erro cometido muitas vezes por educadores, etc., não é um erro intencional, não é que esses educadores desejem. Isso pode ser pai, mãe, eu estou chamando de educador, professores, equipe escolar,
não é que seja um erro intencional. Claro que não. Mas a gente tem que tomar muito cuidado de subestimar a fala de jovens, eu estou falando no sentido geral, quando os jovens se referem à morte, a matar, a morrer. Né? Não pode ser subestimado. O que a gente percebe quando a gente levanta esses casos é que tanto no suicídio como em assassinatos, na grande maioria das vezes, a pessoa deu sinal de que ia cometer aquele ato. Mas também, na maioria das vezes, foi desconsiderado. Então, essa é a primeira dedução que nós já temos nessas primeiras horas após o acontecido para a nossa reflexão. Um segundo ponto, melhor dizendo, de reflexão, nós não podemos acreditar que o jovem, que o adolescente, ele já tem um autocontrole altamente estabelecido. O jovem ainda, ele é muito vulnerável às emoções. Quer dizer, áreas corticais superiores do cérebro, responsáveis, né, por funções executivas, pelo autocontrole emocional, o raciocínio lógico abstrato, a capacidade de automonitoramento, planejamento, são áreas que ainda estão sendo estabelecidas. Então, muitas vezes, ele é susceptível a reações que eu diria irracionais. E eu trabalhei durante muitos anos, 25 anos, dando aula em universidade, dei aula de psicologia do desenvolvimento, particularmente sobre adolescente, para educadores, para psicólogos. Eu sempre procurava ressaltar esse cuidado que nós devemos ter. Então, não adianta eu superestimar a capacidade do jovem. Eu tenho que ter muito cuidado, o jovem ter acesso a armas, o jovem ter acesso a objetos que podem pôr em risco a vida de outras pessoas. O jovem precisa de uma supervisão dos pais, dos educadores, um acompanhamento. É como se o jovem precisa, né, desse controle mais racional que pode ser feito por quem? Os adultos, particularmente pelos educadores, compreendendo, como eu disse há pouco, educadores como pai, mãe, professores, equipe escolar, e todos aqueles responsáveis. Muitas vezes a família se estrutura com um avô, uma avó que é responsável, que cumpre a função paterna, materna, ou é um colaborador dos pais. Então, esses dois pontos já nos chamam muito atenção. Não subestimar o que o jovem está falando, quando se refere a matar, a morrer, expressões de raiva. Um segundo ponto, que é não superestimarmos a capacidade do jovem de autocontrole, de automonitoramento, não superestimarmos. Ele está ainda estabelecendo uma maturidade cognitiva, tanto do ponto de vista cerebral, físico, quanto do ponto de vista psicológico, experiencial.
terceiro ponto que eu gostaria de realçar nesse vídeo é a questão do bullying, né? O bullying é uma das maiores chagas da nossa sociedade. O bullying, ele sempre vai criar um número grande de vítimas. O jovem que pratica a vítima, que pratica o bullying, que vitimiza outros colegas, ele se embrutece, ele constrói uma distorção na sua conduta, né, que vai ter reflexos na sua vida adulta. E muitas vezes, aquele que pratica o bullying é aquele que sofreu o bullying no passado. Em segundo lugar, nós precisamos considerar e realçar como a importância máxima aquele que sofre o bullying. Ele está criando toda uma experiência de destruição da sua autoestima, da sua autovalorização, da sua autoconfiança. E se esse jovem já tem algum transtorno psicológico, potencializado pelo estresse do bullying, nós podemos ter a formação de uma tragédia. O bullying, ele cria um ambiente que desorganiza na formação de valores éticos, morais, para uma sociedade que queira construir cidadãos com uma conduta respeitosa em função da vida. Eu gostaria que vocês refletissem nesses 3 pontos. É o que nós já podemos extrair deste acontecimento para que a sociedade possa ir se autoeducando e que nós possamos evitar novas tragédias como essa. E agora, cuidar desses nossos jovens, né, que sofreram esse estresse perturbador e que, se não houver o tratamento adequado, vão ficar sequelas no futuro desses jovens. Então, intervir agora, cuidar desses jovens, né, é fundamental. Eu creio que se nós divulgarmos esse vídeo, se nós comentarmos na rede social, não ficarmos só na tragédia pela tragédia, mas o que nós podemos extrair nesse momento difícil para fortalecer as nossas instituições, a nossa sociedade, nós daremos um passo evolutivo. A minha solidariedade, o meu pesar sentido a todas as pessoas envolvidas nessa tragédia. Pais, filhos, professores, escola, o meu profundo pesar. Um grande abraço e em breve nós voltaremos com outros vídeos buscando compreender estes fenômenos que muitas vezes chocam a opinião pública.